Olá! Boa noite! Deus abençoe o seu 1º de julho de 2025. Hoje, terça-feira, estamos aqui para mais uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Esse livro que transformou a minha vida e que tem transformado a vida de muitas e muitas pessoas que têm lido, né, esse livro. E eu te desafio a encaminhar o aviãozinho. Oi, Jeff, boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo de Campinas, que eu sinto tantas saudades. Aqui nessa live, fique até o final, que convide pessoas, porque eu sei que Deus vai falar muito, muito com você, viu? E eu quero falar para você que o capítulo 22 é um dos temas que eu mais amo na palavra de Deus, que fala sobre o reconhecimento da semente que Deus te deu para você semear, né? E o autor do livro, boa noite, tia Lúcia. Quanto tempo, tia Lúcia? Tia Lúcia lá de Ourinhos, Deus abençoe sua vida. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos vocês que têm entrado. E eu já aproveito para fazer um pedido para vocês, né? Para vocês encaminharem esse aviãozinho que tem aí embaixo para o maior número de pessoas que você puder, porque o tema de hoje é muito importante. Ele pode transformar a sua vida e as gerações, as futuras gerações. Olha só, ele começa o livro dizendo assim: você irá colher aquilo que você plantou. Isso te assusta ou isso te conforta? Você irá colher aquilo que você plantou. E ele usa o versículo da Bíblia que está em Gálatas 6:7. Você pode anotar aí. Ele diz assim: não vos deixem enganar. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, o que você plantar, você vai colher. E hoje, a nossa convidada mais que especial é a Evânia, lá de Marabá, do Pará. E eu vou admitir ela aqui para propriamente dito, porque o tema está muito, muito, muito especial. Eu amo a lei da semeadura. Né? A lei da semeadura, ela funciona para o pobre, para o rico, para o branco, para o negro, para qualquer um, de qualquer religião. A lei da semeadura funciona. Boa noite, minha amiga. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, amiga, por ter aceitado o meu convite, né, para estar aqui conosco mais uma vez, porque essa não é a nossa primeira live juntas, para falarmos de um tema tão poderoso, né, que é a lei da semeadura e da colheita. Então eu vou deixar você se apresentar enquanto eu encaminho os meus aviõezinhos aqui. Tá bom. Então, eu sou Ivânia Lima, sou filha amada do grande Criador. Moro em Marabá, estado do Pará, e sou solteira. E gosto muito de autoconhecimento. Estou aqui com a minha amiga Renata para poder refletirmos sobre esse livro. Eu sei que hoje a gente vai se surpreender com o conhecimento que Deus vai entregar ao nosso coração, porque a gente lê sozinha é uma coisa, mas quando a gente lê, vai entregar, eu sei que Deus sempre ele entrega mais sobre o capítulo, então eu já estou cheia de expectativa pela entrega de Deus. Que bênção. E aí, Vânia, se você quiser já começar a falar, né, sobre a semente, né? Porque aqui no início do livro, você que entrou agora, nós estamos fazendo uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Boa noite, minha amiga Lívia, boa noite, Priscila, boa noite, Irene, Ireninha, boa noite a todos vocês. Não saiam daqui, por favor, porque esse livro, ele vai falar muito aos nossos corações. E antes de eu passar para a Evânia continuar o tema, né, que nós vamos fazer aqui um bate-bola,
eu quero falar para vocês 4 frases. Olha isso. Não, 4 não, um pouquinho mais, ó. Os pensamentos são sementes. O amor é uma semente. O tempo é uma semente. A paciência é uma semente. A misericórdia é uma semente. E a bondade é uma semente. Então, você que entrou nessa live agora, que está com o seu coração apertado, aflito, porque já está cansado de fazer o bem para aquela pessoa que nem merece, saiba que a sua bondade é uma semente. Saiba que você está plantando a semente da bondade e quem vai colher é você. E então o autor do livro, ele fala, ele fala mais coisas aqui, né? O dinheiro é uma Fala. semente, Ele as fala que as orações. suas orações são uma semente, a gratidão é uma semente, né? E esses pontos que você frisou também, ele fala, né? Que qualquer coisa que a gente recebe é uma semente, né? Então a gente pode também semear na vida do próximo. E todos os tópicos que ela frisou é interessante porque é algo que a gente vai usar no dia a dia, é praticamente os frutos do Espírito, né? Que está em Gálatas também, né? Sim. E a gente pode estar todos os dias semeando na vida do próximo, trabalhando. Às vezes eu nem reconheço quando chega o momento de estar usando o fruto do Espírito, mas Deus, ele sempre coloca alguém para que nós possamos estar usando essas sementes, para poder estar semeando na vida do próximo. Amém. E ele fala sobre 21 chaves. 21 ou 22, Evânia? 20. 20 20 chaves. fatos sobre o que você deve saber sobre a semente da fé. Então, se você quiser falar sobre alguma semente da fé que tocou no seu coração, você já pode falar, que depois eu vou falar também. Tá, a semente da fé é que tocou no. Aqui, que é o segundo, né? A semente da fé semeia o que você recebeu para criar algo além daquilo que lhe foi prometido. Às vezes eu estava até comentando com a Rê, né? Às vezes eu recebo algo e uma bênção de Deus, porque e aí eu quero fazer somente o que foi me proporcionado a fazer. Mas eu posso fazer mais do que isso. Eu posso me dedicar a aumentar a minha missão, o meu propósito, as tarefas que já tem como feita, ditada para mim para fazer, como feita não, ditada para mim fazer, eu posso aumentar, eu posso buscar criar, posso pedir para Deus também sabedoria para poder trazer mais criatividade para mim, aumentar a minha produtividade e o meu propósito, né? Nessa semente que ele semeou no meu coração. E às vezes também a paciência ela é uma semente que muita gente fala até para mim às vezes, mas você tem muita paciência. Mas não é. Todos nós temos a paciência. Às vezes, eu também estresso comigo mesmo. E a quantidade que eu tenho, o nível que eu tenho de paciência, ele pode ser aumentado também. Também esse é um exemplo, né? Eu vou dar o exemplo da paciência. Você pode estar aumentando esse nível de paciência todos os dias, capacitando um pouquinho. Não precisa ser muito, às vezes nós se cobra muito, né? Eu mesmo já me cobrei muito. Então, é isso, gente. Vou passar para minha Bonito, amiga né? E aqui. assim, a Evânia falou sobre a paciência, a semente da paciência, né? E a gente, no início dessa live, eu li Gálatas 6:7, que fala que o que a gente plantar, nós vamos colher. Então, a Evânia, no caso dela, ela está plantando a paciência. Então, com certeza, ela também vai colher a paciência, porque a Bíblia diz assim, que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você quer ter mais paciência, plante paciência. Se você quer ter mais amor, plante o amor. E ele fala assim, ó, a sua semente é a ferramenta que Deus lhe deu para criar o seu futuro. Observe Davi. Ele reclamou da armadura de Saul, mas tinha uma outra ferramenta, a funda. Era algo muito simples, menosprezado por outros soldados.
No entanto, era a semente que Deus havia colocado nas mãos dele. Era uma ferramenta sobrenatural. Deus sempre deixa alguma coisa com você. O que será? Descubra. Então, você que está aqui nessa noite, né? Vivi, Lívia, Luiz, Francisco, Edu, Boa Sônia. noite. Boa noite a todos vocês. Andrei, meu amigo lá de Ourinhos. A Mari, a minha amiga lá de Campinas. Hello, Mari, querida. Estamos falando sobre a semente que Deus colocou nos nossos corações para germinar. E aí, então, eu E quero que vocês podem você. enviar um aviãozinho também, convidar mais gente para estar aqui com a gente. Ah, é isso Por aí. favor. É isso aí. Antes dessa live, eu e a Ivânia, nós oramos, né? Para que Deus envie as pessoas certas para estar aqui nessa live para ouvir sobre a semente. Então, você não está aqui à toa, viu? Você não está aqui à toa. A Mari falou: precisar dar frutos. Precisa dar frutos. É isso aí. E aí ele fala assim também, né? Opa, meu celular quase caiu, gente. Oi, Isabel, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda. Hoje eu vim fazer a live aqui no quarto da minha filha, porque ela tá cuidando do Daniel lá no meu. Fala assim, ó, olha isso, Mari, olha isso, Vivi, olha isso, Isabel, olha isso, Lívia, olha isso. Eu tô no 7, Evânia, depois você fala outro. Você é um armazém ambulante de notáveis sementes. Então, se você está falando assim para você mesmo, mas eu não tenho semente nenhuma no seu coração, peça perdão para Deus, porque você é um armazém ambulante de notáveis sementes. A maioria das pessoas não tem ideia do que possui. Gasta milhares de horas estudando as suas perdas, em vez de fazer um inventário das coisas que já recebeu. Se preocupam demais com as coisas que não têm, em vez de valorizar as que têm. Olha isso, olha isso. E aqui eu achei interessante, aqui embaixo eu frisei nesse capítulo que você está lendo, eu estou achando até interessante. Pare de olhar para as perdas, olhe para mais longe, seja grato por algo que você já recebeu e já possuiu. Porque às vezes nós só olhamos para o que já perdemos, para o passado, e esquecemos que tem um futuro a ser construído, um futuro a ser conquistado também, né? E esse versículo, esse tópico também falou muito comigo, e você escolheu justamente ele. Eu achei tão Então, interessante. ele fala assim, né, Evânia, ó, ouça cuidadosamente. Raramente será destrutivo ou devastador fazer o inventário das coisas que você precisa ou deseja. Mas será trágico se você falhar em reconhecer as suas sementes, o que você recebeu de Deus para plantar na vida de outras pessoas. Pare de olhar para as perdas. Olhe mais longe, seja grato por algo que você já possui. Que a Ivane falou isso. Então, você que está aqui hoje, pare de olhar para as perdas. Todos nós já tivemos perda. Perda de um ente querido, perda de um trabalho, perda de um dinheiro, perda de um filho, perdas. Pare de olhar para as perdas. Olhe para as sementes que Deus já colocou dentro de você. Olha só que poderoso que é esse capítulo. Gente, quando eu vi que hoje eu falaria sobre semente, quem me conhece há mais tempo e está aqui nessa live, sabe quanto eu amo falar sobre a lei da semeadura e da colheita. Por quê? Porque se você tem essa consciência, você começa a olhar para si e fazer mesmo um inventário daquilo que você está colhendo, né? Você que está aqui nessa noite, o que que você tem colhido? Você tem colhido fofoca? Você tem colhido injustiça? Você tem colhido desamor? E por que é que você tem colhido isso? Será que você não plantou isso em algum determinado momento da sua vida? Você acha que as coisas que acontecem na sua vida é só um acaso, né? Você não merece aquilo que você está passando? Deus é injusto com você?
Olhe um pouquinho para dentro de você. Pare um pouquinho e reflita se aquilo que você está colhendo verdadeiramente não foi você que plantou. E tudo que rouba a nossa atenção, quando a Rê falou também, eu achei interessante, porque veio esse insight. Tudo que rouba a minha atenção, rouba o meu coração. E tudo que eu faço, eu vou colher, né? Toda semente, mesmo ela sendo boa ou ruim, eu vou colher. Eu vou colher ela de alguma forma. E não tem para onde correr. Para onde correr da colheita da semente que nós semeamos para com o próximo. Posso E passar? pode passar para o próximo, que depois eu vou falar sobre o 12. Pode falar. Ó, jamais haverá um dia em sua vida em que você não tenha algo. Qual que é o item? Qual que é o item para eu É o acompanhar? 5, é o 5, amigo. Jamais haverá um dia em sua vida que você não tenha algo. Às vezes, eu sempre gosto de olhar para dentro de mim. Quando a Rei estava falando também, eu olhei muito para dentro de mim, porque eu acho que primeiro tudo começa em mim. E às vezes vem muito esse sentimento, né, de escassez, que eu não tenho algo, mas sempre eu tenho que estar lembrando. E o que faz eu lembrar sempre disso é a palavra de Deus, né? E os amigos divinos também, tá? E aqui tem um tópico que ele deixou: você pode ser pobre como a viúva de Sarepta. Muitos acham que ela não tinha nada, mas possuía algo que era poderoso, incrível e raro. A habilidade para reconhecer um homem de Deus, a capacidade de ouvi-lo e a disposição para obedecer a ele. Então, às vezes Uau! a gente acha que não tem nada, né? Mas às vezes a gente tem uma boa escuta, tem uma boa percepção sobre o nosso próximo, consegue tirar o melhor do próximo também. Ou às vezes a gente consegue também dar um abraço, porque muitas pessoas, tem pessoas que não conseguem nem abraçar o outro, ou parar, olhar no olho, e tudo isso é uma semente. Eu tenho observado que tudo isso é uma semente, e todos os dias a gente pode semear, tanto na nossa própria vida, porque tudo que eu semeio na minha própria vida, eu vou conseguir automaticamente semear na vida do próximo também. Então, lembre-se que sempre a gente tem algo para semear na vida do próximo. Olha só, né? Agora a Evânia falou sobre a viúva de Sarepta, né? E eu lembrei também daquela passagem da Bíblia que aquela mulher, ela não tinha nada dentro da sua casa e Jesus perguntou para ela o que ela tinha, né? E ela disse que ela só tinha um pouquinho de azeite, né? E aí ele falou, então arrecada vasilhas, ou seja, ela não é que ela não tinha nada, ela tinha. Ela tinha. Muitas vezes você tem também. Mas quando alguém pergunta para você o que você tem, você diz que você não tem nada. Mas é porque o que a gente acha que é alguma coisa é um carro bom, é uma casa boa, é um dinheiro na conta, né? E a Mari, que está aqui na live conosco, ela muito bem colocou, né? Nós devemos focar nas coisas do alto, né? Nós devemos focar nas coisas de Deus, né? E não nas coisas da terra. Não que nós não devemos nos preocupar com as coisas da terra. Sim, nós devemos, porque nós moramos ainda nessa terra. Nós vamos para o céu, mas nós moramos aqui. E mas as coisas que a gente mais deve se preocupar são com as coisas eternas, são com as coisas que o dinheiro não pode comprar, né? E a Evânia falou muito bem. Você que está aqui, você pode dizer que você não tem nada, mas você tem uma escuta para ouvir bem alguém que precisa de um conselho. Você tem uma boa palavra para dar para um amigo. Você tem um abraço gostoso para dar, né? Você tem, às vezes, até uma lágrima para derramar junto com alguém que está sofrendo. Então, você tem muitas coisas dentro de você. Mas se você é ingrato e você não reconhece tudo isso, você também vai colher a semente da ingratidão, né? E aí, E ele fala também sobre a ganância, né? E ele fala E só assim, para, antes de você passar, amiga, para o próximo tópico, só colocar uma aspa bem muito forte no meu coração, porque às vezes vem muito isso, já veio muito em mim, cada dia isso vem saindo, né? Às vezes a gente acha que é muito difícil, né, colocar em prática
as sementes, colocar em prática o que Deus quer do nosso coração para com o próximo, mas com Deus a gente consegue, com as pessoas também que Deus coloca na nossa vida, a gente sempre tem que olhar também essas pessoas que estão também segurando a nossa mão, porque às vezes a gente não consegue identificar o quanto que eles estão semeando também sobre as nossas vidas também. A gente tem que estar sempre alertas com isso também. Eu estou sempre observando. Esse livro ele tem trago bastante insight para mim e agora ele também está trazendo. Gratidão. É, é isso aí. A Ivânia, ela é uma querida amiga lá de Marabá, né? Eu falei até para ela, falei, nossa, parece que a gente se conhece pessoalmente, mas a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Ainda não deu Mas um ela abraço quentinho. ainda não, mas a gente está sempre conectadas todas as segundas-feiras, né? Eu tenho um grupo do jejum que a gente jejua toda segunda e à noite a gente se reúne para falar da palavra de Deus. Então, tudo isso é semente, né? Tudo isso é semente. E eu achei interessante que ele falou assim, né? É, olha isso, gente. Gente, Mari, você que gosta de coisas explosivas, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vivi, Mari, Lívia, Gato Mestre, que entrou aqui agora, Daiane, Marcelo Pagotto, meu amigo. Olha isso daqui. Uma semente do nada garante uma colheita de nada. Olha isso. Há alguns anos, o Espírito Santo me mandou plantar uma linda Mercedes na vida de uma outra pessoa, mas eu estava irritado com aquela pessoa e me recusei a fazê-lo. Agora eu fico pensando sobre a colheita que eu perdi várias vezes. Se a semente de alguma coisa pode criar alguma coisa, é óbvio que a semente do nada resultará em uma colheita de nada na sua vida. Então, se você não está plantando nada, ou melhor, eu vou inverter a fala. Se você não está colhendo nada, é porque você não está plantando nada. E às vezes o Espírito Santo até fala com você. Faça isso, liga para tal pessoa, dá uma palavra, chore com esse, oferte na vida daquele, manda-nos. Mas você se recusa a ouvir. Então você está plantando a semente do nada. Você está colhendo também nada. E faz sentido esse tópico aqui, eu li ele, eu lembrei também, você lendo aqui, um dia Deus tocou no meu coração para me subir e convidar uma vizinha do andar de cima para poder ir para a igreja comigo, né? E eu subi um degrau da escada e não continuei. Eu fiquei pensando, será que semente que eu ia colher por ter semeado na vida dela, né? E eu não fui, né? Eu pedi já perdão para Deus, tá, gente? Olha só, a gente vai lendo e vai aprendendo, e aí o Espírito Santo vai falando pra gente. E você sabe, eu vou contar, eu vou abrir algo aqui agora, é, que é muito impactante, tá? É sobre a semente. Presta atenção, você que tá aqui, e você também que vai assistir no momento posterior. Quando nós morávamos em Assis, o Alexandre, meu marido, ele era juiz em Paraguaçu Paulista. E ele passava todas as vezes por uma ponte, Evânia, que embaixo tinha algumas garotas de programa. Elas ficavam embaixo dessa ponte, tá? E aí um dia ele passou lá embaixo e uma voz falou para ele assim: "Para e fala do amor de Deus para elas", né? E aí o que que ele fez? A, a mente dele começou a trabalhar e falar: "Não, mas o que que vão pensar se alguém passar por aqui e me ver parado conversando com essas mulheres, né? O que que vão pensar?" E aí, nessa história de ouvir a voz, a sua própria voz, que não é a voz de Deus, e ouvir até às vezes a voz do inimigo, ele não parou, mas ele falou que ele se arrependeu muito por não ter parado. Porque quem sabe, através daquela semente da palavra de Deus que ele plantaria no coração daquelas mulheres, hoje elas não estariam próximas a Jesus.
né? Então, nós devemos parar de querer agradar o mundo, de querer fazer as coisas para as pessoas demais e desagradar a Deus, porque a gente tem que se preocupar primeiro em agradar a Deus, depois as pessoas, né? Então, é a semente que ele deixou de plantar e que provavelmente ele também deixou de colher, né? E antes de passar para o Gratidão próximo por tópico, compartilhar. E Meu antes de Deus. passar para o próximo tópico, eu quero dar boa noite para o meu amigo Moacir, que está aqui, que eu conheci há pouco tempo, pai da minha amiga Mari, mas que nos recebeu com muito, muito, muito carinho lá na cidade de Campinas. Seja muito bem-vindo, Moacir, aqui nessa live conosco. Pode passar para o próximo tópico, então, O Evânia, por próximo favor. tópico está no 18. Você pode semear apenas o que recebeu. Aí ele fala, né? Pare de reclamar do que você não tem dinheiro, então use seu tempo como semente, trabalhe para seu chefe, para a igreja local, ou simplesmente cuide de alguma criança para alguém que já tem trabalho demais, use seu tempo como semente. Esse tópico aqui ele falou muito comigo porque eu vivi um tempo, eu estou saindo, né? Eu me vejo saindo, eu não posso falar que eu não já saí, mas eu me vejo saindo desse processo de reclamação, de mimimi, dessas vozes, né, internas que limita a visão para deixar de usar a semente que Deus colocou no meu coração. Graças a Deus, eu estou entrando num novo nível para semear na vida do Amém. próximo. E peço para Deus também aumentar os meus dons, porque somente eu aumentando, eu recebendo a semente, eu posso semear. Eu não posso semear algo, eu não consigo falar de algo que eu ainda não vivi, eu não consigo transbordar com amor e verdade algo que eu não vivi para com o meu próximo, né? E ajudar ele com paciência, com escuta, com bondade, com generosidade. Se eu não sou generosa, primeiramente comigo, né? Que é o primeiro mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo, não semeio primeiramente em mim? E isso era o que eu vivia, e isso trazia também um pouco dessa reclamação, essa falta de não semear na vida do próximo. Isso trouxe também até a depressão, porque eu olhava só para dentro de mim e me escondia e olhava o próximo como uma ameaça para mim. Eu achava que o próximo ele ia, a qualquer momento, me atacar, me roubar. Então, e isso fazia com que eu ficasse paralisada e deixava de agir, de semear na vida do próximo a semente que Deus já tinha colocado no meu coração para me poder semear. Eu ficava me escondendo. Então, isso é do dia a dia. Todos os dias, semear um pouquinho mais. Eu tenho que semear todo dia um pouco mais. Para me poder, em mim, para me poder semear no meu próximo. Um pouco mais. A Evânia falou sobre um pouco mais. E olha só como que tudo se liga, né? O 16, o item 16 que eu vou falar agora, do livro A Lei do Reconhecimento, do capítulo 22, que nós estamos falando sobre a semente, ele fala assim: quando você aumenta o tamanho da sua semente, você está aumentando o tamanho da sua colheita. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. 2 Coríntios 9:6. E eu não sei agora qual tópico que ele falou aqui, que falou muito ao meu coração, que quando a gente está mais precisando de uma colheita extraordinária, é que nós devemos fazer uma colheita extraordinária, né? Então, por exemplo, se eu estou precisando de um milagre, eu tenho que plantar um milagre. Renata, como que eu planto um milagre? Um milagre a gente planta quando a gente não tem algo para dar, mas pela fé a gente dá. Pode ser um conselho, pode ser uma boa palavra, pode ser um dinheiro excepcional, algo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Mas se você precisa de um milagre, plante o seu milagre. E mais um item também fala assim: quando você se envolve com o sonho de Deus, ele se envolve com o seu sonho.
Aqui se encontra o poder da semeadura. Você cria um pacto. Pense numa pequena semente que faz um pacto com o solo. Em poucas semanas, ela consegue quebrar uma laje de concreto. Esse é o poder de dois, o pacto. A viúva investiu em Elias. Deus, então, estabeleceu um pacto com a mulher para que ela nunca mais passasse fome. Isso está em 1 Reis 17. Então, se nós nos envolvemos com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os nossos sonhos. E para eu conhecer qual é o sonho de Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus, porque daí eu vou entender qual é o sonho de Deus, né? Boa noite, Suzane Azevedo. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta live. Pode falar, Evânia, desculpa, te O cortei. tópico, o tópico 14, toda semente contém uma instrução invisível, né? Porque às vezes nós achamos que. Eu já ouvi muito também, vou voltar para a paciência, que a paciência ela só é uma semente sem instrução. Mas se nós pararmos para sentir a paciência, ela vem com a instrução. Aqui ele até diz, ó, você não pode vê-la, é óbvio, mas uma pequena semente de melancia seguirá essa instrução e produzirá mais melancia. A semente do tomate criará mais tomate. Cada semente contém uma missão específica, a qual foi colocada dentro dela pelo Criador. Então, o que eu entendi desse tópico, assim, que cada semente, eu vou para os frutos do Espírito, né, que está na palavra de Deus, e vou para a paciência, que é o que eu estou trabalhando. A paciência, a cada dia que eu busco ter paciência, e busco, não só comigo, né, porque inicia comigo, mas depois vai com o próximo, eu vou o quê? Eu vou conseguir ter instruções que vêm de Deus, mas eu também tenho que querer trabalhar essa paciência, porque se eu não quiser trabalhar, e às vezes está também em colocar em prática uma leitura de um livro, colocar em prática na leitura da palavra de Deus, jejuar também, né, estar conosco, estar com pessoas que às vezes a gente acha que não vai fazer sentido, mas a gente tem que olhar se faz ou não para a nossa vida, porque às vezes a nossa mente ela nos engana, né? Então, essa semente, ela vem com instrução. A partir do momento que eu paro para poder usufruir as instruções que essa semente tem, eu consigo também reconhecer cada instrução que Deus coloca, né? Elas são invisíveis, mas a gente só conhece colocando em prática e estando presente. É isso. Uau! Uau! Olha isso aqui, gente. Boa noite, Ícaro, meu amigo querido. Boa noite, Rejane. Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre o capítulo 22 do livro A Lei do Reconhecimento. Olha só isso daqui, gente. Olha, pega essa aí, Ícaro. Pega essa, ó. Quando Deus conversa com você sobre a semente, Uhum. ele já tem uma colheita planejada. Ou seja, quando o Espírito Santo coloca na sua mente, oferta esse valor, dá esse agasalho para o fulano de tal, tira esse tênis do pé e dá para aquele. Deus já falou comigo sobre a semente de diversas maneiras. De diversas maneiras. Teve uma primícia, né, lá na nossa igreja de Campinas, que o Espírito Santo tocou no coração do meu marido para ele dar toda a roupa que ele estava no corpo para um determinado pastor, a camisa, a calça, o sapato, o cinto, tudo. E ele deu. Então, assim, mas olha isso. Quando Deus conversa com você sobre a semente, ele já tem a colheita planejada. A semente excepcional é aquela que requer uma fé excepcional, ou aquela que você semeia durante uma estação de dificuldade excepcional. Olha só, essa eu peguei para mim. Olha isso. Ele fala assim, que quando você semeia numa estação de uma dificuldade excepcional, a sua colheita também vai ser excepcional.
Então, se você que está aqui fala assim, mas eu não tenho para semear, primeiro que já cai por terra isso, porque nós já passamos essa fala lá atrás, que todos nós temos sementes dentro de nós para semearmos na vida do próximo. Mas quando você semeia uma semente excepcional, você vai ter uma colheita excepcional. E nessa noite, qual é a semente excepcional que o Espírito Santo está colocando aí no seu coração para você semear? Qual é a semente excepcional? É a semente da paciência? É a semente da quebra da ganância, do orgulho e da arrogância? É a semente do amor? É a semente do perdão? É a semente do dinheiro? Qual é a semente que o Espírito Santo está falando aí com você essa noite? Porque eu sempre falo que essas lives são verdadeiras instruções vindas do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então eu não gostaria que você saísse dessa live da mesma maneira que você entrou. Eu gostaria de verdade que você deixasse o Espírito Santo falar com você sobre qual semente você vai desligar essa live e vai plantar. Qual é a semente que você vai semear nesta noite ainda, até antes das 24 horas? Qual é a semente que Deus está colocando aí no seu coração para você semear? E aí ele fala assim, ó. Aqui está um dos meus milagres que eu Qual que conto é, no meu amiga? livro. Não, eu ainda estou no tópico 20. No 20, né? 20. Aqui está um dos meus milagres que eu conto no livro Os Sete Segredos para Mil Vezes Mais. Por quê? Porque o autor do livro, que a gente está fazendo uma live toda terça-feira, que é o Dr. Mike Murdock, Deus deu para ele o dom da sabedoria. Ele fala como que ele destruiu a cadeia da pobreza na vida dele. E ele destruiu a cadeia da pobreza quando ele escreveu uma música. Olha essa, gente. Ele escreveu uma música, né, Ivânia? E ele tinha royalties para receber dessa música que ele escreveu. E ele Achei o tinha máximo. US$ 5.000. E ele recebeu esses US$ 5.000. E aí ele já ficou pensando, quando todas as vezes que você recebe um dinheiro, o inimigo já vem para falar para você que você tem isso para fazer com dinheiro, que você tem aquilo, Iria mas querer ele, comprar cortinas. mas você nunca o Espírito Santo vai falar para você gastar todo o dinheiro sem que você plante a sua semente, né? E ele queria, com esses US$ 5.000, ele queria comprar cortinas, porque ele falou que na janela da casa dele estavam pregadas várias folhas assim de papel sulfite, de qualquer tipo de papel. Então ele precisava comprar cortinas, ele precisava comprar uma mesa, ele precisava fazer várias coisas. E aí o Espírito Santo falou para ele assim: oferte US$ 1.000 na vida daquele pastor. Aí ele Ah, falou, mas entrou não um é pastor. possível. Seja Mas bem-vindo, pastor. Pastor André, o Beto também entrou. Seja bem-vindo. sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. E, e aí ele fala que ele recebeu esses US$ 5.000 e o Espírito Santo foi falando para ele, ó, você vai dar US$ 1.000 para fulano, você vai plantar US$ 1.000 na vida de Beltrano, você vai dar mais US$ 1.000 na vida de uma outra pessoa. E aí ele falou, meu Deus, mas eu de US$ 5.000 eu já em uma semana eu já semeei US$ 3.000, né? Aí ele falou assim, ó. Espírito Santo, há 5 dias atrás eu tinha US$ 5.000 e nos últimos 5 dias tu me mandaste plantar 3 sementes de US$ 1.000. Se isso não é plano seu, faça-me parar agora. Pediu para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo gentilmente transmitiu a ideia de que quando ele conversou comigo sobre cada semente, ele já tinha uma colheita planejada para cada semente. Quando eu abri mão, ele abriu as comportas. Olha isso, gente, anota isso aí. Quando eu abri mão, Deus abriu as comportas. A semente que eu estava
que estava deixando minha mão, jamais deixaria a minha vida. Apenas a minha mão. E entraria em meu futuro, aonde se multiplicaria. E os milagres começaram. Olha lá, você quer milagre? Planta milagre. Naquela noite, um homem se aproximou de mim, abriu um livro sobre automóveis raros e ele me mostrou um dos carros que havia no livro. Existia apenas 19 destes em todo o mundo. Eu consegui ter o de número de série 1, o primeiro que foi fabricado. É o meu carro de estimação. E Deus me disse para dá-lo a você. Então ele começou a colher aquilo que ele tinha plantado. No dia seguinte, um homem entrou no meu escritório e disse: Compreendo que você precisa de uma van para o seu ministério. Peça a melhor que alguém possa comprar e eu pagarei por ela. Segundo milagre que ele estava colhendo. E na quinta-feira de manhã, o dia seguinte, um amigo veio almoçar comigo e ele explicou que não estava conseguindo dormir à noite. O Espírito Santo lhe mandara plantar uma semente especial de US$ 10.000 no meu ministério. A minha vida nunca mais foi a mesma. Em poucos anos, mais de US$ 300.000 vieram para o meu bolso e para a minha vida, provenientes de royalties das minhas composições. Foi surpreendente. E aí ele fala assim: o reconhecimento da sua semente pode liberar milhares de colheitas que você pensa ser impossível. Então, Você está falando aqui, eu estou aqui só na consciência. Aí é o testemunho do pastor Alex. Deus vai pedir isso para mim também, o Espírito Santo vai pedir, né? Porque a gente vai vivendo o processo e quer viver também essa jornada, mas também eu tenho um pouco de medo, ainda vem um sentimento, ainda um pouquinho de medo, mas eu sei que daqui lá vai ser quebrado, em nome de São Jesus. em nome de Jesus. E quando eu li também esse tópico, eu achei interessante que às vezes eu olho muito também para as minhas necessidades, né? E Deus, ele quer primeiro que eu semeio na vida do próximo o que eu já tenho, o que eu receber para mim poder plantar. Eu observo que primeiro eu vou ter que semear na vida do próximo tudo que ele plantar em mim, tudo que voltar para mim, ele quer que eu semeie. Eu tô vivendo esse processo um pouco, às vezes, em alguns momentos da minha vida, eu tô achando interessante. Só que o dele foi bem forte, né? Porque ele recebeu US$ 5.000 e ele estava necessitado, no momento que ele precisava fazer várias coisas na vida dele. Né? Quando eu li, eu fiquei, caraca, eu já queria fazer um monte de coisa também na minha casa e para mim também, para o meu conforto. Eu ia olhar só para mim, mas Deus quis que ele olhasse para o próximo e semeasse primeiro, né? A prova de amor, né? Porque a gente não pode comer a nossa semente, né? Uma vez eu preguei na igreja sobre plante a sua semente, né? Se você comer a sua semente, ela não vai germinar e produzir e te dar frutos, né? Então, se você tem uma semente, você tem que plantar. E tem uma frase, Evânia, que vai muito ao encontro do que você acabou de falar, que fala assim, ó: tudo que eu faço acontecer na vida do outro, Deus faz acontecer na minha vida, né? Então, se você que está aqui, você quiser anotar essa frase, tudo que eu faço acontecer na vida do outro, Deus faz acontecer na minha vida. Então, todo o amor que você dá para o outro e às vezes você não é recompensado ou recompensada, todo o dinheiro que você investe na vida do outro e às vezes você não é recompensado, todo o carinho, toda a atenção, todo o abraço, não fique querendo cobrar do outro aquilo que você faz para ele. Descansa, porque aquele que vê todas as coisas, ele vai te recompensar. A palavra de Deus diz que nem um copo de água fica sem recompensa no reino de Deus. Então, até um copo de água que você dá para alguém, você vai receber em troca. Então, não se preocupe em plantar a sua semente. Não fique preocupado, porque no tempo certo você vai colher. A palavra de Deus ainda nos diz assim: não nos canseis de fazer o bem. Não
nos canseis de fazer o bem. Eu escuto muita gente me falando assim, Renata, mas eu fiz tal coisa para fulano, eu fiz tal coisa para Beltrano, eu ajudei tanto aquela pessoa e olha o que que eu recebo em troca. Não, você não recebeu em troca. Você plantou a sua semente do amor, da prosperidade, do dinheiro, da abundância, da paciência, da generosidade, e você vai colher isso. Não é porque aquela outra pessoa não reconheceu o que você fez que você não vai colher, porque quem vai te recompensar é o teu Pai do céu, não é aquela pessoa. Jamais o ser humano pode fazer para você. Você que entrou aqui agora, jamais o ser humano pode fazer para você aquilo que o teu Pai do céu pode fazer. É ele que é o detentor de todas as bênçãos, de todos os milagres. É ele que dá a vida, é ele que tira. É ele que não tem nada, não tem nada que você tenha que de Deus não tenha sido dado. Nada. O teu dinheiro foi Deus que te deu. O teu trabalho foi Deus que te deu. Os teus filhos foi Deus que te deu. O teu marido, a tua esposa, a tua vida, tudo que você tem foi Deus que te deu. Foi Deus que te Posso deu. compartilhar um testemunho, amiga? Deve, Dani. Eu teve umas semanas para trás, já tem uns dias já. Eu saí, eu fui depositar o dinheiro da empresa, né? E ficou na minha carteira R$ 20. Eu achei tão interessante. E quando eu estacionei o carro, já veio o menininho para poder. Aí na minha mente já veio. Não tem dinheiro. Eu tava virada também, eu até lembro dele. Eu tava nervosa nesse dia, não sei o que tinha acontecido. E aí, na minha mente veio, não tem dinheiro. E ele, olha só, e eu fui lá, depositei o dinheiro e tinha R$ 20 na carteira e o Espírito Santo falou para me dar para ele. E aí, quando eu voltei, ele falou, ele já tinha guardado o meu carro, colocado o papelão lá para proteger do sol. E aí ele falou assim, tia, não tem nada, né, hoje? Aí eu, hã? Quem disse pra ti que não tem nada? O Espírito Santo mandou eu te dar esses R$ 20, cara. E nunca pense que não tem nada, tá? Sempre tem algo. E Oh, é uau. interessante que depois que eu entreguei para ele, eu ainda não. Você é a segunda pessoa e agora o pessoal que tá aqui que eu tô compartilhando, né? Esse testemunho. Nunca mais faltou nada para mim. Deus sempre é assim. E eu vejo que é de ânimo o ânimo cada dia só vem aumentando, porque às vezes eu espero dinheiro, espero coisas, mas não, Deus ele devolve em habilidades, em capacidade, em bom ânimo, em disposição para poder continuar a jornada. E eu sou muito grata àquela criança também que estava lá. Sempre eu dava moedinha para ele nesse dia. Deus tocou no meu coração para me dar meu último para ele. Glória a Deus. E nunca mais te Amém. faltou nada, é que nem o azeite Nunca na mais. botija daquela viúva. É assim que Deus faz. É assim que Amém. Deus faz. A gente sempre tem uma semente para plantar, né? Que nessa noite você anote essa frase do livro e que a minha amiga Mari colocou aqui embaixo. Você é um armazém ambulante de notáveis sementes. Sou eu e você que Deus usa para semear na vida do próximo, né? Infelizmente, Amém. Deus não vai usar a vaca, o cavalo ou a árvore. Ele vai usar você e eu para semearmos na vida do próximo. Então, esteja com os seus ouvidos bem abertos, com o seu coração aberto, com a sua mente aberta e receptiva para ouvir o Espírito Santo falar no seu coração. Oferte isso, dê isso, tire isso do corpo, dá para aquele, faça tal coisa, ligue para alguém, dê uma palavra boa. Direto o Espírito Santo faz isso, de falar para mim, manda uma mensagem para fulano de tal e ore com ela, né? Ou às vezes eu não ligo, mas o Espírito Santo fala, ore com ela, a semente da oração. A semana passada, Evânia, eu fiz uma live com a Paty Diamantino, que é uma amiga nossa que também está no grupo do jejum. E nós falávamos sobre se colocar na brecha, né? E aí Deus falou assim, né? Que ele procurou um para se colocar na brecha, para orar pela vida das outras pessoas e não encontrou.
Então, você que está aqui hoje, por quem é que você tem orado? Sem ser por você, pelos seus familiares, pelos seus filhos, por quem que você tem orado? Né? Por quem que você tem orado? Você tem orado pelos seus inimigos? Né? Você tem orado pelos seus vizinhos? Né? Você tem orado pelos seus colaboradores? Então, a semente da oração é uma semente poderosa também. Assim. Nós já estamos caminhando para o final, né? Eu posso compartilhar só esse tópico aqui, na verdade ele casa um pouco com o meu testemunho. Quando é o 13, amiga. Quando você entrega o que está em suas mãos, Deus entrega o que está nas mãos dele. Quando o jovem, aí ele compartilha, né? Uma reflexão. Quando o jovem entregou os pães e os peixes nas mãos de Jesus, a multiplicação começou. No final, vários cestos tiveram de ser recolhidos, né? Ô, gente, E presta atenção nisso. Fala de novo só o tópico. Quando só você. quando você entrega o que está em suas mãos, Deus entrega o que está nas mãos de Deus, nas mãos dele. Glória a Deus. E quando nós esperamos, que é exatamente, né? Quando eu dei o dinheiro, eu não pensei, eu só quis obedecer. E ele deu o que estava na mão dele, o que eu estava precisando, porque ele sabe o que eu precisava. Às vezes eu acho que eu preciso de coisas materiais, de um carro novo, de mais dinheiro, mas não, eu preciso do ânimo, da força para poder continuar, para poder abençoar mais vida, porque ele quer que nós continuemos abençoando mais vidas, né? Então, Amém. é isso. Amém. Amém, amiga. Glória a Deus. Amém, minha amiga. Muito obrigada pelo teu sim, mais uma vez, Amém. de estar aqui comigo pela segunda vez. Eu sei que na primeira live você falou, Renata do céu, eu tô aqui, mas eu nunca fiz uma live. Eu falei, amiga, é só um bate-papo, né? Aqui eu também não sou a expert, não. Como eu falei pra você hoje, eu sempre fico vendo o melhor lugar, melhor luz, melhor como que coloca esse celular aqui, né? Mas Deus é poderoso, né? E não é sobre isso, né? É sobre levar a mensagem para alguém que está aí do outro lado e que precisa aprender um pouquinho daquilo que Deus tem, porque eu não sou nada de diferente de você que está aqui nessa live. Eu apenas falei um sim para Jesus e estou aqui nessa live, né? Inclusive, eu quero honrar minha amiga Ariane, que está aqui nessa live hoje, lá do Tocantins, porque Que foi por nos causa da uniu. Ariane que essas lives às terças-feiras têm acontecido. Verdade. É por causa dela, porque eu indiquei esse Diane é um livro para pivô, ela, é uma bênção, uma eu indiquei, pepita de ouro. ah lá, eu indiquei esse livro para ela e ela falou, amiga do céu, mais pessoas precisam saber sobre esse livro, né? E aí nós começamos as lives, já estamos no capítulo 22 e esse livro vai até o capítulo 31. Então, terça-feira que vem estaremos de novo aqui para falarmos sobre o capítulo 23, que vai falar sobre o reconhecimento de uma colheita que Deus enviou para você. Então, você não pode perder terça que vem, nós estaremos de novo aqui. E a Débora escreveu aqui: glória a Deus pela vida de vocês, continuem lançando a semente. Amém. Glória a Deus pela sua vida Glória a Deus. também. Você também é um presente de Deus nas nossas vidas. E eu quero, Evânia, te agradecer mais uma vez pelo teu sim, por você Amém. estar aqui comigo hoje nessa live. Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui conosco, compartilhando, conversando, né? É isso que nos dá força e ânimo para continuar, saber que você está aqui, né? Que nós não estamos sozinhos. Mas saiba que você não entrou aqui por causa de mim e nem por causa da minha convidada querida Evânia. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para essa live. Então, se você puder, essa live vai ficar salva. Assiste de novo, compartilhe com alguém e escute a voz do Espírito para que você colha a sua semente. E só mais um insight que isso tem muito frisado no meu coração, que todas as pessoas que acessam o ambiente que eu tô, ela tem algo para me abençoar e eu para abençoar ela. Nós somos
bênção um para o outro. Na verdade, eu sinto que nada é por acaso, tudo tem um propósito. Às vezes um está falando, o outro está ouvindo, às vezes só de ficar caladinho, sentado também, ouvindo, é bênção Amém. também. Amém. Amém, Gratidão pela amiga. vida de vocês. Amém, amiga. Vamos bater uma foto? Nossa, Vamos sim. vou desativar um pouquinho só os comentários para a gente bater uma foto. Aê! Então, mais uma vez, muito obrigada e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um Amém. ótimo restinho de semana, amiga. Deus te abençoe, viu? Beijo para você também, amigo. Que o Senhor abençoe todos vocês. Você também tem uma semana extraordinária, cheia do poder do Espírito Santo. Amém. Tchau.